O seu filho em idade escolar está sofrendo com desatenção, dificuldade de aprendizado, até problemas comportamentais que estão dificultando o aprendizado e a concentração dele? Neste vídeo eu vou te ajudar a entender por que essas coisas estão acontecendo e como você consegue solucionar. Eu sou a Adriana Libório, pedagoga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Eu posso te ajudar nessa e em outras muitas questões. Fica aqui que eu vou te ajudar. Bom, gente, eu venho falando sobre muitos temas aqui durante todo esse tempo que eu tenho o canal no YouTube, que eu converso com vocês pelo Instagram, pelos Reels, enfim. E a dificuldade no aprendizado é algo que afeta tanto crianças que tenham transtornos ou deficiências e crianças que não tenham transtornos ou deficiências. E por que isso acontece? Geralmente isso acontece porque a criança ela não teve os estímulos necessários dentro da idade adequada, ou então aspectos emocionais podem estar afetando, né? Então, troca de escola, bullying, que às vezes a gente não consegue saber o que está acontecendo, técnicas que os professores estão utilizando que não estão atingindo a ele diretamente, né? Eu já falei em outros vídeos sobre as inteligências múltiplas de Gardner, né? Que é uma teoria que eu gosto muito de me basear, porque ele traz essa questão de que cada pessoa aprende de um jeito. Então, mesmo aquelas crianças com transtorno de aprendizado, elas aprendem de uma outra forma, mas elas aprendem. Então, é muito importante a gente procurar ajuda. Então, você que é pai, mãe, tem um filho que está apresentando muita dificuldade no aprendizado e talvez você ache que ele não tenha nada, ele pode sim estar precisando de ajuda profissional. E essa ajuda profissional, ela pode vir de várias formas. Então, primeiro você procura a professora, verifica o que a escola pode fazer. A escola também pode encaminhar a criança para um profissional, como um neuropediatra, um psicólogo, um neurologista, até um psiquiatra para verificar a possibilidade de levantar algum diagnóstico, de laudo. Mas sempre, gente, o médico ele vai precisar de uma opinião multidisciplinar, né? Então, provavelmente ele vai pedir avaliação psicológica, avaliação de fonoaudiólogo e de neuropsicopedagogo. O neuropsicopedagogo, nesse conceito de avaliação multidisciplinar, ele é imprescindível, porque a neuropsicopedagogia, ela tem essas três vertentes, que é da neurociência, a avaliação através da neurociência, da psicologia e da pedagogia. Então, se o problema é no aprendizado, logo um profissional voltado ao aprendizado precisa ser consultado para que o médico dê ou não um diagnóstico e bata o martelo, de repente, de confirmar ou não que a criança tem algum transtorno ou deficiência. Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho do neuropsicopedagogo. Né? Às vezes as pessoas elas confundem o neuropsicopedagogo com um profissional que vai fazer um reforço escolar com a criança, porque eu já sei o que a criança tem, ela está com dificuldade na leitura, na matemática. Só que o neuropsicopedagogo, ele vai mais profundamente lá no cérebro. Ele procura investigar o déficit cognitivo que essa criança possa ter. Lembrando que o déficit cognitivo, gente, ele pode ser causado pela deficiência ou pelo transtorno, mas também pela falta de estimulação. Então, crianças que cresceram lá na primeira infância, tiveram pouco contato com os pais, porque os pais trabalhavam muito, então ficou com uma pessoa que de repente cuidava de várias crianças e não pôde dar essa atenção de um estímulo, uma brincadeira, levar para o parque, jogar junto, fazer dever de casa junto. Isso tudo, gente, são estímulos necessários na primeira infância para que a criança possa criar autonomia. Então, crianças que foram pouco estimuladas, elas também vão apresentar dificuldades no aprendizado. E o neuropsicopedagogo, ele é imprescindível nesse desenvolvimento e na ajuda aos pais e responsáveis para que a criança consiga superar o quanto antes essas dificuldades. Então, gente, uma coisa que é bom ficar claro, que o neuropsicopedagogo, ele não faz laudo, tá? Ele não vai assinar o laudo da criança, ele tem TDAH, ele tem isso, tem aquilo, não. O neuropsicopedagogo, ele faz parte de uma equipe multidisciplinar que vão ajudar o neurologista ou o neuropediatra ou até o psiquiatra a definir se a criança tem ou não algum transtorno, alguma deficiência, tá? Então, geralmente o médico, ele pede uma avaliação neuropsicopedagógica e até psicológica para definir e ter subsídios, ter ali material para definir exatamente, né, o que a criança possa vir a ter ou não. Então, o neuropsicopedagogo ele faz duas coisas essencialmente. A primeira é a avaliação,
tá? A avaliação ele vai servir, sim, para que o psiquiatra, aquele médico que está fazendo o diagnóstico, se baseie ele na opinião de um profissional, como o neuropsicopedagogo, para dar o seu laudo, porém, não para aí o trabalho do neuropsicopedagogo. O neuropsicopedagogo, ele também, a partir da avaliação que ele vai fazer com a criança, com o seu paciente, ele vai também definir um plano de trabalho, um plano de intervenção. Então, o primeiro momento é a avaliação neuropsicopedagógica para descobrir quais são os déficits cognitivos apresentados por aquela criança. E na sequência, ele vai apresentar aos pais um plano de intervenção, tá? A avaliação é só o começo. Então, se a criança apresenta uma dificuldade, o neuropsicopedagogo identifica as dificuldades e estimula exatamente aquela dificuldade, aquela área que não foi muito estimulada, ele vai estimular no consultório. Nós, como profissionais da neuropsicopedagogia, nós investigamos, nós avaliamos através de testes quantitativos e qualitativos para dar certeza daquela habilidade que é necessário que seja estimulada. Então, nós avaliamos sistema atencional, memória, percepção, coordenação motora, dominância lateral, orientação espacial, orientação temporal, raciocínio lógico matemático, funções executivas, linguagem, entre muitas outras coisas, tá? Então, as avaliações, elas precisam ter uma quantidade de sessões para que o profissional consiga avaliar de forma aprofundada esse sistema cognitivo de uma forma completa. Crianças que já vêm avaliadas de outros profissionais, geralmente o profissional que vai fazer a intervenção precisa fazer a própria avaliação. Então é importante que você leve a criança a um profissional que faça a avaliação e a intervenção. Porque aquele profissional ele vai ter propriedade para tratar aquela competência, aquela habilidade que está em defasagem dessa criança. Eu vou ler uma pergunta que uma mãe de um paciente fez para mim, para dar uma clareada aí no que pode ser dúvida de muitos outros, tá? Ela diz assim: meu filho tem 5 anos e está na educação infantil. Posso realizar uma avaliação neuropsicopedagógica para verificar se ele está preparado para a fase de alfabetização, que será no ano que vem? Gente, pode. A avaliação neuropsicopedagógica, ela pode ter um foco tanto de intervenção, quando a dificuldade já está instalada e já está verificada, como preventiva. Então, se você tem um filho que tem 4 ou 5 anos, está aí na educação infantil e você quer garantir que ele esteja preparado, é sim uma indicação. A neuropsicopedagogia, ela não só faz as intervenções a partir da dificuldade, ela também previne. Então, você que é um pai ou uma mãe e quer garantir que a criança esteja preparada nesse momento, ou se foi feita a avaliação numa criança numa educação infantil, foi verificado que ela tem certas dificuldades ainda em algumas habilidades cognitivas, você pode tratar ela de uma forma preventiva. Então é bom que fique claro, né? A criança ela não precisa chegar no consultório apenas com a indicação médica. Você pode sim procurar o profissional sem a indicação médica ainda para prevenir. Eu quero falar uma outra coisa com vocês. Qual é a diferença entre intervenção neuropsicopedagógica e o reforço escolar? Eu já falei um pouquinho aí no começo do vídeo, mas eu quero reforçar. O reforço escolar, gente, é justamente a repetição do que é visto na escola. Ou seja, passe a revisitação dos conteúdos já aplicados na sala de aula. Só que se a criança ela tem um déficit cognitivo, tá batendo na mesma tecla com relação ao reforço, porque já foi verificado que a criança tem dificuldade em aprender daquele jeito, daquela forma, porque faltou algum estímulo anteriormente. Então, o reforço escolar é sim muito importante, tá? Eu tenho inclusive um livro, um e-book onde eu dou várias ideias para os pais mesmos aplicarem aí o reforço escolar, inclusive está aqui embaixo, afixado na descrição desse vídeo, então se vocês tiverem interesse é só entrar no link que aí eu passo todas as informações. Sim, o reforço é muito importante, tá? Porque revisitar, inclusive o aprendizado, ele ocorre na repetição. Só que se a criança ela já passou da fase de aprender certas coisas e ela não aprendeu, isso indica que ela está com uma defasagem. E a defasagem pode sim indicar um déficit cognitivo que o neuropsicopedagogo pode ajudar. Aí então, o neuropsicopedagogo, junto com o professor de reforço escolar, professor de sala de aula, coordenação, todas as pessoas envolvidas com a aprendizagem da criança, vão com certeza fazer uma força-tarefa aí, ajudar e garantir que essa criança ela aprenda aquele conteúdo que está com dificuldade. E a intervenção neuropsicopedagógica, ela consiste em atividades baseadas nos resultados da avaliação. Então, o foco é exclusivo nas habilidades que estão em déficit. No consultório, gente, não se utiliza conteúdos escolares. A gente verifica qual é
A dificuldade a gente oferece de forma lúdica, jogos, coisas que sejam mais estimulantes, porque foi verificado na sala de aula que daquela forma ele não estava conseguindo reter. Então a gente utiliza de outros artifícios de uma forma mais dinâmica, através de jogos de raciocínio, voltados exclusivamente para aquela habilidade que ele precisa desenvolver. Então, se você tem filho ou filha em idade escolar ou conhece alguém que precisa de ajuda, eu posso te ajudar. Então, aqui embaixo na descrição do vídeo também deixei meu contato, no final do vídeo também deixo meu contato, tem o meu site, tem as minhas redes sociais, todas anexadas aqui embaixo, para que você possa conhecer mais aprofundadamente o meu trabalho. Eu não sei de onde você está falando, de qual lugar do Brasil você está falando. Infelizmente, nesse momento, eu não faço atendimentos virtuais, porque eu não acho que isso dê um bom resultado. Tá? Hoje eu estou situada em São Paulo, em Jundiaí. É um local de fácil acesso para o interior de São Paulo, para a capital, para outras cidades ao redor. Então, é um local muito fácil de acessar, de acessibilidade. Então, para quem vem de carro de outros locais, tá? De qualquer forma, pessoas que estão em outras cidades, em outros estados e precisarem de ajuda, vocês podem utilizar esse canal para ir se munindo aí de informações e de repente eu posso indicar, né, algum profissional na sua cidade. Então você pode entrar em contato sim comigo, que eu posso verificar dentro dos grupos que eu participo se tem algum profissional perto de você que possa efetivamente te ajudar com a qualidade que é necessária. A gente verifica muito na escola, né, essa questão da dificuldade dos pais de encontrar um profissional bom que possa auxiliar de fato no aprendizado do teu filho. Às vezes é algo bem simples de se resolver, mas se deixar para depois, gente, vai acumulando déficit, e aí a criança não aprende aquilo que tem que aprender no primeiro ano, passa para o segundo, aquilo que não aprendeu no primeiro e no segundo passa para o terceiro, e aí vira uma bola de neve, e aí a cabecinha da criança começa a entrar em parafuso, e ela vai achar que ela não consegue, aí entra o aspecto emocional. Então, gente, não espere, não espere. A infância é um momento precioso para que a criança ela se desenvolva. Então nós temos os marcos do desenvolvimento, onde em cada idade é esperado que a criança aprenda tal conteúdo. Se a criança não está de acordo, procure ajuda, tá bom? Procure ajuda no YouTube, procure ajuda profissional, e a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Peço que me sigam aí nas redes sociais, fiquem atentos às lives que a gente vai começar a fazer, porque a intenção é justamente, lógico, de promover o nosso trabalho, porque a gente também trabalha com isso e a gente precisa, né, ter o nosso ganha-pão, mas a gente pode ajudar também. Então, nessas lives a gente ajuda, auxilia naquilo que é necessário, naquilo que é possível, tá bom? Então, fica aqui meu abraço e a minha certeza, gente, de que as crianças são capazes de aprender. Todas elas têm capacidade, de uma forma ou de outra. A gente precisa só descobrir como é que ela aprende, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.